Continuando a aula de biologia, qual é a relação entre os experimentos de Mendel com as ervilhas e os seres humanos? Através dos experimentos com ervilha, Mendel deixou comprovado que alguns seres vivos são formados por pares de DNA ou pares de genes. Parte desse gene você vai receber de origem paterna e parte desses genes você recebe de origem materna. Quando o ser humano vai se reproduzir, ele precisa produzir os gametas, que são as células de reprodução, que no caso do homem é o espermatozoide e das mulheres o óvulo. Para fazer essas células, cada um vai doar apenas metade do seu DNA, apenas metade dos seus genes, vai para cada óvulo ou vai para cada espermatozoide. Sendo assim, no momento que vai ocorrer a fecundação, de novo vai haver um encontro desse DNA, formando um novo ser humano. Ou seja, parte do DNA desse novo ser humano vai ser de origem paterna e a outra parte vai vir de origem materna, formando assim um novo ser vivo. Na primeira lei de Mendel, fica claro a diferença entre genes dominantes e genes recessivos. Para um gene ser dominante, basta ele ter um gene para ele conseguir expressar a característica que ele carrega. Agora, características recessivas vão precisar da presença de 2 genes recessivos para manifestar aquela característica que ele está carregando. Um exemplo básico disso é a cor dos olhos. Por exemplo, olhos castanhos e olhos claros, olhos azuis aqui no nosso exemplo. Olhos castanhos são características dominantes. Já os olhos claros, os olhos azuis, são considerados características recessivas. Então, uma pessoa que tem olhos castanhos, ela deve ter obrigatoriamente pelo menos a presença de um gene dominante para ter essa característica. E pessoas que têm olhos azuis, olhos claros, ela precisa obrigatoriamente da presença de 2 genes recessivos, que aqui nós vamos representar pela letra A minúscula, enquanto os genes dominantes nós sempre vamos representar por letras maiúsculas. Se essas 2 pessoas aqui resolvem se casar, ter filhos, como que vai acontecer a separação desses genes? Na produção das células reprodutivas, dos gametas, apenas metade desses genes vão ser mandados para cada célula de reprodução. Então, quando for gerada uma nova criança, ela vai receber metade do gene de origem paterna e a outra metade de origem materna. Essa criança vai nascer com os olhos de características castanhas. Por quê? Como é uma característica dominante, basta a presença de um gene para que ele manifeste essa coloração de olhos. Se essa pessoa resolve se casar com outra pessoa que também tem olhos castanhos, porém ela carrega aqui, um gene recessivo, o que pode acontecer? Na hora da formação de células reprodutivas, elas podem enviar uma célula contendo genes recessivos cada uma, formando assim o nascimento de uma criança com olhos claros, olhos azuis. Por quê? Ela recebeu uma célula recessiva de cada familiar aqui que gerou essa nova criança. Ou seja, características recessivas, você precisa obrigatoriamente da presença de 2 genes recessivos. Um vindo de origem paterna e o outro vindo de origem materna. Os personagens da história, Pedro, Paulo e Inês, possuíam a característica de olhos claros. Portanto, os 2 tinham genes recessivos no seu DNA, tanto Pedro Paulo quanto Inês. Os filhos dele, Ramiro e Maria, também nasceram de olhos claros, porque ambos receberam genes recessivos de seus pais. Tanto o Ramiro quanto Maria.
Já no caso de Marcelo, Marcelo nasceu com a característica de olhos castanhos, ou seja, no DNA dele tinha a presença de um gene dominante. E esse gene não teria como ele ter herdado de seus pais Pedro Paulo e Inês, porque ambos só tinham a presença de genes recessivos, ficando assim comprovado que Marcelo não poderia ser filho do casal. Chegamos ao fim da nossa aula de biologia. Espero que vocês tenham entendido a explicação e boa leitura.